Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. Hoje, dia 3 de julho, segunda-feira, e eu toda produzida, olha que chique. Será por que eu tô assim? Meu aniversário já passou, esse mês de julho, meus queridos inscritos no canal, vou aparecer produzida aqui várias vezes, porque esse mês de julho é mês de festa. E vamos aos aniversariantes do mês de julho, do dia 3 de julho. Do mês nós estamos falando desde antes de ontem. Então vamos, hoje é 3 de julho, quem está fazendo aniversário? Harley Antônio, lá de Tuiutaba, parabéns para ele. A Carmen Furquim, de São José do Rio Preto, parabéns, Carmen. Venha para o nosso canal, convidando você, Carmen, juntamente com todas as irmãs aí da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. E eu vou falar para a Lídia e convidar o pessoal lá da igreja, da igreja lá onde a gente congregava. Gente, me fugiu o nome totalmente, mas vamos lá. E a Carmen é uma das pessoas que fazem parte lá da igreja, né? Se não me engano. Se eu não estiver enganada, né? Nós somos amigas em comum aqui. Então, da Igreja Presbiteriana Diniz, gente. Estava olhando ali e achei. Diniz é um bairro que tem lá em Rio Preto. Então, manda meu abraço para ela e para todas as irmãs para estarem congregando. Congregando é bom. Para estarem participando conosco aqui do nosso canal. Hoje eu tô tão emocionada que tô até faltando aqui. O Gega, né? O Gladson Gega, que nós conhecemos muito bem aí, o pessoal do IBEL, ele que estudou com a gente lá, ele também é missionário. Ele está em Rialma, em Goiás, né? Parabéns para você, Gega. Vem conosco aqui pro canal. Também de lá do IBEL temos a Elisângela Brisson, que mora em Cachoeiro do Itapemirim. Ela que é da turma aí da Lalá, né? Quem conheceu a Lalá. E o Evandro Alves, que é de Abreu e Lima, né? Ele é lá de Pernambuco e parabéns para ele também. Gente, todos eles vão receber aí o meu convite para estarem participando do nosso canal. E por que eu me produzi? Porque hoje tem um aniversariante especial. Vamos cantar parabéns para ele? Vamos lá, gente? Ele tá aqui no nosso canal também, participa conosco. Vamos cantar parabéns? Vamos lá? Parabéns para você nesta data querida, que Jesus lhe conceda muitos anos de vida. Viva o Timóteo, meu caçulinha! Parabéns para ele, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida do meu filho, mais um ano de vida. Aí já papai, né? A neném já tá para fazer um aninho. Que bênção maravilhosa. É isso aí, que Deus te abençoe grandemente, meu filho. Com certeza, daqui a pouco eu tô te ligando aí para te dar os parabéns. E ele tá passeando, né? Tá lá na casa da sogra. Que bom, né? Vamos para a leitura sem mais delongas, já me produzi, vocês vão me ver assim mais vezes esse mês e vão descobrindo por quê, né? Todos são especiais, gente, todos, mas igual os filhos da gente, né? Não tem, né? Então vamos lá. Segundo Reis, capítulo 22, do versículo 3 até o capítulo 23, versículo 30. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Gente, meu óculos eu tenho que trocar urgente. Eu já fiz o exame. Breve eu vou trocar. Porque ele tá ficando já fraco, né? Então eu tenho que trocar a lente. Precisarão de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos no templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança.
O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Em seguida deu estas ordens ao sacerdote Ilquias e a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Azias, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías foram ao bairro Novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tiquivá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão. Pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo o que fizeram. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que, assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor, quando ouviu o que eu disse contra esta cidade e contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então, eles levaram a mensagem ao rei. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro e todo o povo se comprometeu com a aliança. Em seguida, o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo, para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal e a Azerá e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados por reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras em todo o território de Judá e nos arredores de Jerusalém. Também haviam oferecido sacrifícios a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todos os astros dos céus. Removeu do templo do Senhor o poste de Azerá e o levou para fora de Jerusalém, para o vale de Cedron, onde o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou o pó sobre os túmulos do povo. Também demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas cultuais dentro do templo do Senhor, onde as mulheres teciam enfeites para o poste de Azerá. Josias trouxe para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades de Judá. Profanou os santuários idólatras onde haviam queimado incenso desde Geba até Berseba,
destruiu os santuários na entrada da porta de Josué, governador de Jerusalém, à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Os sacerdotes que haviam servido nos santuários idólatras não tinham permissão de servir no altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer dos pães sem fermento junto com os outros sacerdotes. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Rinom, a fim de que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. A palavra Moleque vem dessa palavra, Moloque. Assim me disseram. Mas eu li também e parece que é mesmo. Removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ficaram perto do alojamento do eunuco Natan-Meleque, oficial do templo. O rei também queimou os carros de guerra consagrados ao sol. Derrubou os altares que os reis de Judá haviam construídos no terraço do palácio sobre a sala de Acás. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Despedaçou-os e espalhou em entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá. Depois espalhou sobre eles ossos humanos. O rei também demoliu o altar em Betel, o santuário idólatra que Jeroboão, filho de Nebate, havia construído quando levou Israel a pecar. Queimou o santuário e o reduziu a pó e queimou o poste de Azerá. Então Josias olhou ao redor e viu várias sepulturas na encosta do monte. Mandou retirar os ossos das sepulturas e os queimou no altar em Betel para profaná-lo. Tudo isso aconteceu exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do homem de Deus, quando Jeroboão estava junto ao altar durante a festa. Depois Josias se voltou e viu o túmulo do homem de Deus que havia predito essas coisas. Que monumento é aquele ali? O rei perguntou. E o povo da cidade lhe disse: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e anunciou exatamente o que o Senhor acaba de fazer ao altar em Betel. Josias respondeu: deixem-no em paz, não mexam nos seus ossos. Assim não queimaram seus ossos nem os ossos do profeta de Samaria. Então Josias demoliu todos os santuários idólatras nas cidades de Samaria, como havia feito em Betel. Tinham sido construídos pelos reis de Israel e haviam provocado a ira do Senhor. Matou os sacerdotes dos santuários idólatras em seus próprios altares e queimou ossos humanos sobre os altares para profaná-los. Por fim, voltou para Jerusalém. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, como requer este livro da aliança. A Páscoa não havia sido celebrada dessa forma desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Josias também exterminou os médiuns, os praticantes de ocultismos, os ídolos do lar, os ídolos em geral e toda espécie de prática repulsiva, tanto em Jerusalém como em todo o território de Judá. Fez isso em obediência às leis escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia encontrado no templo do Senhor. Nunca antes houve um rei como Josias que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Ainda assim, o Senhor continuou grandemente irado contra Judá por causa de todas as coisas que Manassés havia feito para provocá-lo. Pois o Senhor disse: também expulsarei Judá de minha presença como expulsei Israel. E rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo onde meu nome deveria ser honrado. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Durante o reinado de Josias, o faraó Neco, rei do Egito, foi ao rio Eufrates dar
apoio ao rei da Assíria. O rei Josias e seu exército saíram para lutar contra ele, mas o faraó o matou quando se enfrentaram em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de volta num carro de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. Então o povo ungiu Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei. Atos 21, do versículo 37 até 22, 16. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: Posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: Você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Irmãos e pais, disse Paulo. Veja bem, ele falava grego, aramaico, ai, e outras línguas, viu? Ele era poliglota. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento minha defesa. Quando o ouviram falar em aramaico, o silêncio ainda foi maior. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: O que devo fazer, Senhor? E o Senhor lhe disse: Levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Salmo 1, de 1 a 6, viu? Nós vamos recomeçar o livro de Salmos. E para vocês que ainda não tiveram a curiosidade de olhar, se você for lá no finalzinho, nós vamos encerrar a leitura do ano do dia 31 com o Salmo 150. Então, nós vamos ler todo o Salmo novamente. Feliz, eu não tive a curiosidade de ver se vai pular algum Salmo, mas eu acredito que não, tá? Porque nós estamos no meio do ano, né? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo que acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos,
mas o caminho dos perversos leva à destruição. Provérbios 18, versículo 11 e 12. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Encerramos mais uma vez nossa leitura. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, em nome de Jesus. E o meu também. Deus é justo e bom. Vamos? Vamos. Só que tem o seguinte, para quem não quiser, não veja. Daqui para frente eu vou contar a história que eu falei que ia contar do tio, tá bom? Então, eu estou dando a liberdade para você, que encerrei a leitura aqui, mas não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de clicar no sininho de notificações, não se esqueça de enviar essa mensagem para os seus amigos, e esse link para os seus amigos e convidá-los para entrar no nosso canal, tá? Deixe seu comentário e deixe seu like. Então, gente, eu vou contar a história do tio para vocês. Eu falei que a história do tio tinha um pouco a ver com o texto lá de Atos, capítulo 19, né? A partir do versículo 32, que diz assim: lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Então, o que acontece? O povo foi entrando, viu que foi entrando, o povo foi entrando aqui, fala assim que o povo correu para o anfiteatro, e aí virou aquele alvoroço, cada um foi entrando, mas povo, tinha gente que nem sabia, só viu que o povo estava entrando e foi entrando também, né? Então eu vou contar para vocês a história do tio. Prestem bastante atenção. A história do tio é a seguinte: um homem estava com uma tocha na mão e entrou numa cidade pequena com essa tocha na mão e chegou ali nesse povoado e parou na praça, né, central da cidade, como aqui, né, Portelândia, na praça central da cidade com aquela tocha na mão e começou a gritar: eu tenho tio! Eu tenho tio! Vocês querem o tio? Vocês querem o tio? Eu tenho tio! Eu tenho tio! E aí ele foi gritando, né? Eu tenho tio! E aí, de repente, alguém veio atrás. Ué, o que será isso? Aí começou a gritar: eu quero tio! Eu quero tio! Eu quero tio! E foi andando atrás desse homem. E de repente foi fazendo aquela fila, aquela multidão de gente entrando e gritando: eu quero tio! Eu quero o tio. E o homem falou assim: vocês querem o tio? Da tocha, né? Virou para eles: vocês querem o tio? E eles: nós queremos o tio. Nós queremos o tio. E ele com a tocha correndo e o povo só aumentando a multidão. E o povo: o que é aquilo? O que é aquilo? Eu não sei. Eles estão querendo esse tio. Vamos lá, vamos ver esse tio. E todo mundo foi atrás desse tio. Deve ser alguma coisa boa, né? E o homem foi levando o povo, e o povo ia gritando, e o povo gritando: nós queremos o tio, nós queremos o tio. E de vez em quando o homem virava para trás e falava: vocês querem o tio? E erguia a tocha bem alta, e eles: nós queremos o tio. E ele foi caminhando, levando esse povo. Quando chegou na beira de um riacho, numa praia bonita, de um rio, assim, que tinha nessa cidadezinha, uma prainha, né? Não praia grande, mas ele chegou lá com essa tocha, ele ergueu ela bem alta e falou: vocês querem o tio? E eles: nós queremos o tio, nós queremos um tio. De vez em quando um virava pro outro, falou: quem é esse tio? Não sei, mas vamos. E gritava: nós queremos o tio, nós queremos. E eles ficaram tão polvorosos, vocês querem? Queremos o tio, queremos o tio, queremos o tio. Aí ele pegou aquela tocha, pôs na água e fez tchu. Era só isso. É igual o povo aqui. Fez tchu. Apagou. Ninguém sabe por quê. Às vezes está seguindo alguma coisa. Está seguindo um tchu aí na vida e não sabe por quê, né? Tá querendo uma coisa que não sabe só porque alguém quis, outro quis, e aí tá indo no embalo, né? Junto com as pessoas. Cuidado. Pode ser só o tchu. Tchu. Tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Agora eu vou parar para eu rir sozinha, tá bom? Para não